Escute, nós precisamos discernir qual é a nossa responsabilidade coletiva e a nossa responsabilidade pessoal. Por quê? Porque se Deus está colocando alguma coisa em nós, se Deus está construindo alguma coisa em nós, é porque Deus deseja que eu e você sejamos responsáveis por algo. Por isso que, sem senso de responsabilidade, não há compromisso com a revelação. Se você não tem senso de responsabilidade, para quê? Deus vai confiar algo a você. Só que entenda uma coisa. Primeiro, Deus fez um corpo natural para depois colocar o homem em evidência de vida lá dentro. Antes, aprenda isso para a sua vida pessoal, em tudo que você for fazer. Antes de Deus acrescentar qualquer coisa espiritual a você, Ele prova você naturalmente. Quem está entendendo? Antes de Deus colocar alguma coisa espiritual dentro de você, Ele te constrói naturalmente. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque antes de Deus colocar o espírito do homem evidente em vida, Ele formou um corpo natural. Então, antes de Deus te dar uma revelação espiritual, Ele prova o seu comportamento natural. Amém? Por isso Ele te deu uma família, para você aprender a obedecer o seu pai, sua mãe, ter responsabilidade com a casa, ter princípios a serem cumpridos, viver uma cultura familiar, para que se você for aprovado naturalmente, você se torna responsável com as coisas espirituais. Quem está entendendo? Diga amém. Apóstolo, mas não foi o meu caso, eu não tive uma família, o meu pai sempre foi desordenado, minha mãe desordenada, eu cresci uma pessoa sem princípios, sem educação, sem regras. Amém. Então você se tornou um marginal, alguém que vive à margem do que é comum. É alguém sem princípios, sem educação. Mas quando Deus te amou, escute, Ele colocou você em uma comunidade de fé. Para que essa comunidade de fé sirva para um treinamento, escute, natural para o meu e o seu comportamento. Então a comunidade de fé que você é inserido quando é salvo, tem a responsabilidade de desenvolver em você aptidões naturais em um comportamento de santidade. Quem está me entendendo? Diga amém. Então tá, você chega na igreja. A primeira coisa que você tem que entender é que naquela comunidade de fé existem regras. Naquela comunidade de fé existem critérios. Então, se na sua casa você tratava o seu pai, sua mãe como você quisesse, você chega na igreja, agora você tem que tratar o pastor como senhor. Você tem que tratar a pastora como senhora, você tem respeito às autoridades espirituais. Então, se na tua casa você chegava a hora que quisesse, comia a hora que quiser, fazia o que quiser, quando você chega na comunidade de fé, agora você aprende que tem horário para ser cumprido, tem critérios para serem vividos. E a comunidade de fé, ouça, vai habilitando você naturalmente, para que você possa amadurecer em senso de responsabilidade. Quem está me entendendo, diga amém. É muito estranho. Mas vocês estão conseguindo me entender, sim ou não? Aí você vai crescendo em responsabilidade. Na medida que você vai sendo, primeiro, sujeito ao aio, aos seus tutores, líderes, pastores, mentores, irmãos mais velhos na fé, você vai amadurecendo. E aí Deus começa gradativamente a acrescentar revelações
espirituais sobre a tua vida. Ele vai acrescentando coisas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa. Estou falando aqui agora para pastores e futuros líderes da igreja na Europa e nas nações. Posso ouvir um amém? Quantos aqui são os líderes da igreja? Levanta a mão. Todos? Levanta a mão todos. Fala assim, nós somos os líderes da igreja. Então escute. Você precisa entender que espiritualmente a nossa responsabilidade é preservar o espírito e a palavra. E naturalmente é preparar um ambiente seguro para que o espírito e a palavra seja validado. Ou seja, se não há, escute, disciplinas, respeito, educação, regras, para que uma comunidade de fé viva com responsabilidade, escute, espiritualmente tal comunidade será fraca. Quem está me entendendo, diga amém. Mas por quê? Porque se essa comunidade de fé não tem referência de uma autoridade humana, como ela terá uma referência de uma autoridade espiritual? Como ela vai traduzir a voz de Deus dentro de sua legitimidade? Amém? Se o indivíduo não tem uma ordem com as coisas naturais, um respeito com as coisas naturais, uma submissão com as coisas naturais, como tal indivíduo vai entender o tal compromisso com as coisas espirituais? Por quê? Escute, submissão, respeito, fidelidade, obediência, honra, não são práticas que eu tenho, é um caráter que eu recebo. Então, se eu não sou fiel, escute, ao homem que eu vejo, o meu atributo de fidelidade é falho. Por quê? Porque fidelidade não é o que eu pratico ao que me convém. Fidelidade é quem eu me torno. Eu sou fiel. Então eu não sou fiel à minha esposa porque ela é uma boa esposa, maravilhosa, faz tudo para mim e me satisfaz. Mas o dia que ela pisar na bola eu arrumo outra. Isso é fidelidade? Isso é conveniência. Entendeu ou não? Então eu não sou fiel ao meu pastor só porque ele me manda mensagem todo dia, ele é bonzinho, ele nunca brigou comigo. Mas o dia que ele me repreendeu, eu procuro outro pastor. Isso é fidelidade ou conveniência? Conveniência. Fidelidade é o que eu me torno. Então, se eu me torno fiel, eu sou fiel à esposa, fiel ao pastor, fiel ao irmão da igreja, fiel ao patrão e, consequentemente, fiel a... Então, não existe o termo de que eu sou fiel a Deus sem que a sua fidelidade seja comprovada diante dos homens. Não existe o termo de que eu sou submisso a Deus sem que a tua submissão seja comprovada diante dos homens. Quem está me entendendo? Por que você precisa entender isso com muita clareza? Porque tudo que Deus está nos dando espiritualmente é porque Ele requer de nós um compromisso, uma responsabilidade. Irmão, se você entender isso, vai virar uma chave na sua cabeça. O seu entendimento vai fazer assim, bum. Por quê? Porque é que tem muitos crentes que eles nunca recebem uma revelação de Deus. Pastores, há quantos anos o senhor pastoreia? E o senhor vê e fala assim, cara, esse irmão faz 3 meses, 4 meses que chegou aqui. Olha como que Deus está dando revelação para ele. Como é que ele está com conhecimento da Bíblia. E esse abençoado desse infeliz, esse irmão faz 20 anos que caminha comigo. E esse irmão nunca pegou, ele não sabe nem onde está o Salmo 23 na Bíblia. O que fala no Salmo? Ele não sabe. Por quê? Porque ele não tem um comportamento natural, apto para receber as dádivas espirituais. Antes de Deus validar o espírito em vida, Ele formou um corpo natural. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me acompanhando, diga aleluia. Aleluia. Está anotando aí? Então vamos lá. O que é que Deus espera
quando ele libera algo sobre a terra, que o indivíduo e o coletivo se responsabilizem em cumprir aquilo que Deus ordenou. E se nós olharmos para o decorrer da história, você vai ver que Deus... Escute, deixa eu falar algo que agora não vai fazer sentido, daqui a pouco vai fazer. Tudo que Deus liberou ao decorrer da história nunca foi relevante por um indivíduo. Sempre teve relevância no coletivo. Sempre. Deus formou Adão, não formou? Mas Deus falou que não é bom ele ficar só. Por quê? Porque só haveria relevância na criação do homem se ele deixasse de ser um e passasse a ser... Me ajuda. Passasse a ser dois. Então ele deixou de ser indivíduo e passou a ser... Agora é bom. Agora é bom. Sozinho não é bom. Passou a ser dois, agora é bom. E quando é dois, Deus falou assim, agora vocês têm uma dádiva. Porque você não é mais um indivíduo, agora você é um coletivo. A sua dádiva é frutificar, é multiplicar, é crescer, é povoar a terra. Quem está me entendendo? Logo, a lógica de Deus fica clara para mim e para você no entendimento de que sozinho eu sou incapaz de proliferar o reino de Deus. Sozinho eu sou incapaz de ter relevância na propagação do reino de Deus. Por quê? Porque Deus, escute, sempre chamou um homem que era capaz de se mover coletivamente. Por que é que Deus chama Noé? Porque ele foi um homem capaz de tornar a sua família justificada por causa da sua prática de justiça. Por que é que Deus chama Abraão? Porque Abraão, ele vivia em um contexto coletivo tão impregnado nele, que quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, ele sai, mas ele faz questão de levar o sobrinho dele junto. Ele tinha a coletividade impregnada nele a ponto de entender a palavra que Deus deu para mim, não cabe só para mim. Precisa ter alguém envolvido nela. Ele leva o sobrinho junto. Lá na frente o sobrinho arruma problema. E lá na frente ele se coloca como o intercessor e salvador da vida do próprio sobrinho. Quando Deus fala que ia destruir Sodoma e Gomorra. Por que é que Deus chama Gideão? Porque Deus aparece para Gideão e fala assim, ó, Deus é contigo, varão valoroso. E ele fala, se o Senhor fosse conosco, não nos sobreviveria tamanho mal. Ele recebe um elogio particular e transfere para uma mentalidade coletiva. Por que é que Deus chama Davi? Porque o rei Davi, ele tinha uma mentalidade de inclusão. Todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele repartia os despojos até com aqueles que não lutavam. Ele tinha uma mentalidade coletiva. Deus só confiou coisas a indivíduos que tinham a sua particularidade diluída na coletividade. Quem está me entendendo, diga amém. Por que é que Deus sempre sinalizou isso ao longo da história, pastor Isaac? Nós podemos ver que o desejo de Deus sempre foi ver o plural sendo executado, não o singular. E Deus mesmo, Ele mesmo, eu já disse isso aqui. Deus mesmo, Ele não sabe o que é individualismo, porque Ele mesmo é três. Quando você fala com Deus na sua individualidade, Ele ouve. Mas quando você transfere a sua individualidade para a coletividade, Ele opera. Pega esse mistério para a sua vida, irmão. Eu vou repetir para você porque isso é muito forte. Quando você fala com Deus na sua particularidade, Ele ouve. Mas quando você traduz a sua particularidade para o coletivo, Ele opera. Porque a mente de Deus é coletiva. Deus é trino e não conhece individualismo, porque Ele mesmo é três.